Olá, prezados alunos, professor Marcelo aqui mais uma vez. Hoje fazendo um vídeo sobre o assunto vitaminas, né? No intuito de ajudar nos estudos e para aqueles que infelizmente foram prejudicados pela greve do metrô e não puderam assistir a essa aula. Para falar um pouquinho de vitaminas, nós primeiros precisamos lembrar que elas também são moléculas orgânicas. Elas são moléculas ricas em carbono, podem apresentar nitrogênio, oxigênio, enxofre, outros átomos além do carbono, tá? O que fica difícil montar uma estrutura geral para cada uma das vitaminas. Cada uma delas vai ter uma composição diferente uma das outras, né? As vitaminas, elas são moléculas orgânicas e elas atuam regulando de vários processos, né? Uma das principais funções dessas vitaminas são regular outras funções biológicas, servindo como cofator enzimático, atuando como doadores de radicais, entre outros. Né? Elas não são produzidas pelo nosso organismo, portanto é necessário que a gente tenha um consumo delas, né? É necessário que eu adquira elas na minha alimentação em maior ou menor quantidade, dependendo da vitamina e da minha fase da vida, né? As principais funções são, como eu disse, as reguladoras, né? Elas são grandes reguladoras de diversas funções orgânicas. Elas atuam na proteção. Algumas proteínas conseguem, por exemplo, sequestrar radicais livres, para que esses radicais livres não danifiquem outras moléculas. Elas conseguem ajudar na formação de algumas estruturas celulares, então elas ajudam na manutenção dessas estruturas. Elas participam do processo de cicatrização. A vitamina K, por exemplo, é atuante na coagulação sanguínea. Ela também atua como cofator de diversas enzimas, então ela vai estar lá no sítio ativo de diversas enzimas, doando ou recebendo grupos funcionais. E a carência da vitamina nós denominamos de avitaminose, ou seja, é a falta das vitaminas nas concentrações ideais para que o seu organismo funcione da melhor maneira possível. É possível ter excessos de vitamina. Esses excessos podem acontecer, por exemplo, na primeira infância, né? Onde as mães costumam suplementar excesso de vitaminas algumas vezes, quando elas dão complexos vitamínicos sem a criança necessitar, né? Mas as principais doenças são visualizadas na carência das vitaminas. Bom, as vitaminas, a natureza, né, a descoberta dela e a identificação de que elas faziam falta se deu há muitos anos atrás. Mas no início não se conhecia as vitaminas como molécula, né? Na verdade, no tempo lá das grandes navegações, que é quando começam a surgir as doenças causadas pela deficiência de vitaminas, nós não conhecíamos a célula, as moléculas orgânicas como nós conhecemos hoje em dia. Portanto, nesse período, sabia-se que uma má alimentação levava ao aparecimento de alguns sintomas. Por exemplo, os marinheiros, devido à sua dieta pobre, né, uma vez que eles ficavam muito tempo no mar, não existia geladeira nessa época, né, então os alimentos tinham que ser conservados de outras maneiras. Ou os alimentos eram muito secos, né, biscoitos secos, ou era carne extremamente salgada, fazendo dessa alimentação, né, dessa dieta dos marinheiros muito pobre em diversas vitaminas. Com o tempo, notava-se que esses marinheiros passavam a adquirir alguns sintomas, especificamente, por exemplo, fraqueza, hemorragias principalmente em região de gengiva, sangramentos nasais, tosse com algum conteúdo de sangue, desatenção, e nos casos mais graves esses marinheiros vinham a óbito. Os médicos que acompanhavam essas expedições, né, essas grandes navegações, eles começaram a perceber que ao desembarcar, conforme o marinheiro começava a ingerir de novo laranja e limão, esses marinheiros rapidamente melhoravam. E devido a isso, por exemplo, a marinha inglesa estabeleceu que era obrigatório os marinheiros a ingestão dessas frutas enquanto estivessem de serviço em alto mar, né? Hoje nós sabemos que a doença é o escorbuto, que é caracterizado pelos sangramentos nasais e gengivais devido à deficiência de vitamina C ou ácido ascórbico.
Na Ásia, eles também começaram a apresentar diversas doenças relacionadas à falta de nutrientes, né? Os asiáticos também se lançaram ao mar, os japoneses conquistaram diversos territórios navegando nos mares asiáticos. E lá, os marinheiros chineses e japoneses, eles tinham o cantonês, né, o idioma local, em que eles chamavam de beriberi. Então, eles ficavam muito fracos e com isso, quando os seus capitães pediam para eles se levantarem, para eles trabalharem, eles falavam beriberi, beriberi, que significa no idioma local não posso, não posso, porque eles estavam mal nutridos, né? Eles sentiam muita fraqueza para se levantar, a musculatura deles se enfraquecia cada vez mais, até que chegava ao extremo de uma paralisia total. Hoje nós sabemos que isso era causado pela deficiência de vitamina B1, que se encontra bastante em carnes, vegetais, leite e arroz integral. Tá? Mas é importante reforçar que nessa época não se conhecia as vitaminas, nem sabia-se que existiam essas moléculas orgânicas, né? Bom, falar um pouquinho de vitaminas, nós precisamos fazer a diferenciação na maneira como elas são absorvidas. Eu tenho vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, precisam ser absorvidas, precisam ser dissolvidas em lipídios, emulsificados pela bile que é jogada no seu intestino e transportadas no seu corpo junto com as lipoproteínas, através das lipoproteínas, né? Elas são hidrofóbicas, elas não gostam de água e por isso elas precisam ser protegidas da água presente no nosso plasma. Existem outros tipos de vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, elas são absorvidas diretamente pelo nosso intestino, elas podem ser transportadas livremente no nosso plasma, porque elas são hidrofílicas, elas adoram o contato com a água, né? Um exemplo de vitamina lipossolúvel, ou seja, que precisa dos lipídios, é a vitamina A. Ela ajuda na acuidade visual, no crescimento e na diferenciação dos tecidos, então ela deixa que seus tecidos cresçam mais saudáveis. Ela tem ação antioxidante, então ela sequestra radicais livres e ela atua na proteção contra infecções. A falta de vitamina A, né, níveis baixos de vitamina A no seu corpo, vão causar a xeroftalmia, que é a ressecamento de mucosas, a do olho, a da boca, da nariz, né? As mucosas do trato respiratório, cegueira noturna, né? A pessoa sente dificuldade de enxergar no período da noite, os desenvolvimentos de ossos e dentes nas crianças fica deficiente, os ossos e os dentes não crescem de uma maneira muito saudável. Vão ser fontes da vitamina A, né, também chamada de caroteno, os vegetais amarelos, ricos em beta-caroteno, né? A gente tem, por exemplo, também o fígado, a manteiga e a gema de ovo, que são extremamente ricos em vitamina A. A vitamina A, ela é absorvida no intestino, né? Ela pode ser absorvida na forma de vitamina A pronta ou na forma de provitamina, né? Os carotenos podem ser convertidos em vitamina A. Elas são armazenadas no fígado. Então, pessoas que têm problemas hepáticos, como cirrose, né? Algumas esteatoses, as pessoas podem ter deficiências nos níveis de vitamina A. Essa deficiência vai causar mudanças nos tecidos, né, metaplasias, ela vai levar a alterações da mácula dos olhos, na córnea, né? Então ela vai levar a alterações visuais, que são muito comuns na falta de vitamina A. A vitamina B1 ou timina, ela é hidrossolúvel, ou seja, você pode absorvê-la diretamente. Ela também vai ser transportada livremente no seu plasma. Ela não precisa estar associada a nenhum lipídio. Ela ajuda principalmente nos processos que fabricação de energia, né? Ela atua em vias metabólicas que vão culminar na produção de energia, elas vão melhorar o tônus muscular, né? A contração muscular, a tamanho das fibras musculares e ela vai ajudar num bom funcionamento do sistema nervoso. A falta de vitamina B1 ou tiamina, ela leva ao beriberi, que nós já conversamos lá no começo da nossa aula, a perda do apetite, porque como você não produz energia, né, de maneira correta, você também não sente a necessidade de
moléculas para fazer energia. Você vai ter um cansaço muscular, uma fadiga muscular muito intensa, né? Tá sempre cansado, mesmo na ausência de exercícios. Ela pode alterar a contração muscular do coração, então ela vai levar a deficiências, a doenças de microcardiopatia, e ela também vai causar deficiência imunológica. O paciente com falta de vitamina B1 é aquele paciente que tem uma tendência a ter episódios de gripe muito seguidos, gripes fortes, está sempre com algum tipo de infecção. As principais fontes de vitamina B1 são os cereais integrais, levedura, feijão, leite, fígado tem bastante vitamina B1, pão, peixes e as carnes magras, as carnes com pouca gordura excedente. Já a vitamina B2 ou riboflavina, ela também é uma proteína do complexo B, então ela também é solúvel, hidrossolúvel, absorvida diretamente e transportada livre pelo plasma. Ela também atua na formação de metabólitos ligados à energia, então a falta dela vai levar a um cansaço extremo do paciente. Ela atua na coordenação nervosa, ela atua na produção de células sanguíneas e ela ajuda você a ter uma pele mais saudável. A falta de vitamina B2, ela vai causar ruptura das mucosas, alterações na pele, nos lábios e na língua. O paciente vai começar a ter várias inflamações da conjuntiva ocular, parece que está sempre com uma infecção ocular, está sempre inflamado a região dos olhos, e muitos pacientes também apresentam deficiências imunológicas, ou seja, ficam doentes com uma frequência maior do que o normal. As fontes também são ovos, carnes magras, leite, fígados e vegetais em folhas, são alimentos ricos em vitamina B2. A vitamina B3 ou niacina, ela é hidrossolúvel, ou seja, ela também é absorvida diretamente no intestino, sem a necessidade de lipídios, e ela vai ser transportada livremente no seu plasma sanguíneo. As vitaminas do complexo B, elas todas atuam nas mesmas vias, as mesmas vias de obtenção de energia, metabolismos que atuam na produção de energia celular. A carência de vitamina B3 extrema vai levar a pelagra, que é uma associação de uma dermatite, ou seja, uma inflamação exacerbada da pele, associada à demência, né? Dificuldade de conectar pensamentos, de raciocinar, e diarreia, podendo levar à morte nos casos mais extremos de pelagra. O paciente também pode apresentar um excesso de feridas na pele, maior taxa de nervosismo, rache, que é um vermelhidão difuso na pele, presença de diarreia. Eu consigo vitamina B3 em carnes magras, ovos, leite, fígado, leveduras. As bactérias do meu corpo podem pegar triptofano e produzir vitamina B3 para mim, as minhas bactérias intestinais. Então, se eu comer alimentos ricos em triptofano, eu ajudo a obter vitamina B3, porque as bactérias vão produzir para mim, e nos peixes. A vitamina B6 ou pirotoxina, ela também é hidrossolúvel, né? Então ela também é absorvida diretamente pelo meu intestino. Ela não necessita ser transportada junto com nenhum lipídio, então ela é transportada livremente. Ela vai atuar no metabolismo de energia da célula, no metabolismo de alguns aminoácidos, funções nervosas. Ela vai ajudar na formação de hemácias, né? Dos componentes celulares dos sanguíneos chamados hemácias. Ela vai ajudar na síntese de anticorpos, então ela ajuda o organismo a produzir a proteínas de anticorpos, e ela ajuda na digestão de proteínas, ela ajuda o meu organismo a quebrar as proteínas para absorver os aminoácidos. Quando eu tenho falta de vitamina B6 ou piridoxina, eu sinto apatia, anemia, posso ter lesões no lábios e línguas com maior frequência, eu começo a ter distúrbios nervosos, crises nervosas, dificuldade de coordenar meus pensamentos, e alguns pacientes apresentam síndrome do túnel do carpo, ou seja, o carpo inflama, você tem dificuldade de movimento nas regiões das mãos. Eu consigo vitamina B6 principalmente em cereais integrais, fígado, pão, ovos, leite, peixes e carnes magras.
A vitamina B9 ou ácido fólico, ela é extremamente importante, principalmente para as mulheres que estão em fase de gravidez, né? As mulheres grávidas. Ela é hidrossolúvel, não precisa de nenhum lipídio para ser absorvida. Ela vai atuar na formação de purinas e pirimidinas, ou seja, ela ajuda o corpo a produzir uracila e timina, né? Por exemplo. Então ela atua indiretamente na multiplicação celular, porque para multiplicar a célula eu preciso de DNA e para fazer isso eu tenho que fazer timina e uracila, por exemplo, além das outras bases nitrogenadas. A falta de vitamina B9, ela vai levar à esterilidade masculina, o paciente passa a produzir menos espermatozoides do que o normal, ele apresenta anemia megaloblástica, ou seja, quando a gente olha o sangue desse paciente, as hemácias estão maiores do que o normal, porque elas dividiram menos vezes do que elas deveriam dividir, devido à falta de material para fazer DNA. O paciente tem uma queda de todas as células sanguíneas, todas elas diminuem em quantidade. Ele tem um atraso no crescimento, leva a alterações do tecido do cólon e brônquio, ou seja, a estrutura do meu tecido do colo e do brônquio, elas alteram. Lembrando que metaplasias podem ser o primeiro passo para o desenvolvimento de alguns cânceres, e eu posso apresentar defeitos no tubo neural do feto. Por isso que é importante suplementar vitamina B12, que é o ácido fólico, principalmente para as mulheres grávidas. Eu encontro vitamina B9 nos vegetais em folhas, nas frutas, cereais integrais, frutos do mar. As minhas bactérias intestinais conseguem produzir vitamina B9 a partir de alguns compostos que eu apresento na minha alimentação, e o fígado também é rico em vitamina B9. Né? O ácido fólico, ele é extremamente importante para as mulheres grávidas, porque ele atua na formação da minha espinha, né, do meu tubo neural. A deficiência de vitamina B9 pode levar aos casos de espinha bífida, né, onde eu não consegui fechar o canal da espinha, a meningocele, onde eu tenho uma profusão do conteúdo, né, da minha espinha, ou até mesmo a mielomeningocele, que é os casos mais extremos, onde eu tenho um prolapso da minha espinha, né, da minha espinha central, e isso tem que ser resolvido cirurgicamente no bebê. É por isso que qualquer médico vai automaticamente suplementar ácido fólico, que é a vitamina B9, durante a gravidez, porque os estoques de vitamina B9 no nosso corpo são pequenos e eles são extremamente exauridos com o consumo aumentado pela mulher grávida. A vitamina B12 ou cobalamina, ela é uma proteína hidrossolúvel, né? Ou seja, ela também é absorvida diretamente. Ela também atua na síntese dos ácidos nucleicos. Ela atua nas mesmas vias que a gente viu da vitamina B9. Elas são muito parecidas e atuam nas mesmas vias metabólicas, né? Uma coisa que leva à vitamina B12 é que a sua falta leva à anemia megaloblástica, aquela anemia que eu falei que as hemácias ficam maiores do que o normal, mas também existe a anemia perniciosa. O que é anemia perniciosa? Para absorver vitamina B12, o paciente precisa de uma proteína que o estômago produz, chamada fator intrínseco. Alguns pacientes não produzem fator intrínseco, né? Eles têm uma doença autoimune em que eles destroem o seu fator intrínseco. Então, você dá vitamina B12 para ele, mas ele não consegue absorver. Pacientes que fizeram, por exemplo, redução estomacal, também não absorvem, porque param de produzir fator intrínseco, né? Então, eles não conseguem absorver vitamina B12 e eles têm que fazer a suplementação intravenosa da vitamina B12, né? Ela leva também à desmelinização dos neurônios, então com o tempo o paciente começa a ter dificuldades motoras, dificuldade de coordenar os seus pensamentos. A vitamina B12, ela está em produtos de origem animal, portanto os veganos também precisam tomar uma forma recentemente nova, que é extraída de uma alga chamada cianocobalamina, tá? Essa de origem em algas. Ela é obtida também nos frutos do mar, nos ovos e no leite. A vitamina C, ou ácido ascórbico,
né? Ela é uma vitamina também hidrossolúvel, então ela também é absorvida diretamente e transportada livremente no seu plasma. Ela atua na síntese do colágeno. As suas veias e artérias, para dilatarem e comprimirem, precisam ter colágeno para poder fazer os movimentos de dilatação e contração. Portanto, aqueles pacientes que apresentavam escorbuto, que era o sangramento gengival, nasal, hemoptíase, eles tinham deficiência na produção de colágeno, porque sem vitamina C eu não produzo colágeno de maneira correta. Então as artérias ficam mais fragilizadas, as veias ficam mais fragilizadas, e com isso eu começo a ter sangramentos espontâneos, porque essas veias e artérias começam a estourar sem sofrerem traumas. Ela também é antioxidante, então ela sequestra radicais livres, então ela vai ajudar na diminuição do envelhecimento precoce, por exemplo. Eu absorvo mais ferro se eu consumir esse ferro junto com a vitamina C, ele ajuda o meu organismo a absorver mais ferro, e ela vai atuar na integridade dos vasos sanguíneos. A falta de vitamina C vai levar ao escorbuto, que a gente já comentou na aula de hoje, o retardo na cicatrização de feridas, porque eu preciso de colágeno para refazer os tecidos que foram lesionados. Os adultos vão sentir muito cansaço e apatia, insônia e nervosismos em crianças, lembrando que crianças não costumam ter episódios de insônia, né? Alterações dentárias e gengivais devido à inflamação local, né? Causada pelo rompimento dos vasos sanguíneos, e muitas vezes dores nas articulações. As principais fontes de vitamina C são as frutas cítricas, por exemplo, limão, laranja, acerola, buriti, açaí são ricas em vitamina C, couve e repolho. Então, a carência de vitamina C afeta a produção do colágeno. E uma vez que afeta a produção do colágeno, ela torna as artérias e veias mais frágeis a se romperem. E com isso eu vou ter sangramentos espontâneos em pele, gengiva e inclusive nas articulações. A vitamina D ou calciferol, ela não é encontrada pronta. Geralmente a gente encontra nos alimentos a provitamina. Então a gente geralmente absorve a provitamina D. Uma vez que a gente toma sol, tem que ser os primeiros raios da manhã, né? De 7 horas até 9 horas da manhã, durante o tempo. Ela vai ser ativada na nossa pele, a provitamina, e vai se tornar vitamina D. Ela é emulsificada, ela precisa ser absorvida junto com lipídios, então ela é lipossolúvel e vai ser transportada junto com lipoproteínas no nosso organismo, né? Ela ajuda na absorção de cálcio, então para você absorver cálcio você tem que ter níveis ideais de vitamina D. Ela ajuda na diferenciação de células sanguíneas chamadas macrófagos, que fazem a renovação de tecidos. Ela ajuda na formação dos ossos e dentes, uma vez que ela atua no metabolismo do cálcio. A carência de vitamina D está ligada principalmente ao raquitismo, né? Uma formação óssea por falta de cálcio e algumas deficiências imunológicas. As principais fontes de pré-vitamina D é o frutos do mar, carnes, óleo de fígado de bacalhau, fígado, leite, gema de ovo e alimentos ricos em gorduras saudáveis, como por exemplo o salmão. Né? Ela atua principalmente, a vitamina D, ela vai trabalhar junto com o paratormônio e a calcitonina, atuando na regulação do metabolismo do cálcio e do fosfato no nosso organismo. Tá? A vitamina E, ou tocoferol, é uma proteína também lipossolúvel, ou seja, precisa ser dissolvida em lipídios e transportada em lipoproteínas no meu organismo. Ela é antioxidante, então ela sequestra radicais livres, ela ajuda na fertilidade masculina e feminina, ela previne o aborto espontâneo nas mulheres, ela aumenta a utilização de vitamina K, ela aumenta a formação de hemácias, então para mim ter uma quantidade maior de hemácias eu tenho que estar com um estoque de vitamina E nos níveis certos, e ela protege o sistema cardiovascular, ela tem uma função protetora. Né? A falta de vitamina D
diminui o número de espermatozoides no homem, então leva à esterilidade masculina, ela aumenta o número de abortos espontâneos nas mulheres, ela leva a doenças, formigamentos nos nervos, nas extremidades do corpo do meu paciente. Eu tenho desenvolvimento de anemias hemolíticas, ou seja, uma destruição maior de hemácias na carência de vitamina E, doenças dos músculos, os músculos começam a ficar doloridos, cansados, maior índice de ruptura de fibras musculares, aumenta o risco de aterosclerose, ou seja, o acúmulo de lipídios nos meus vasos sanguíneos, e ela aumenta o risco de algumas neoplasias, da formação de alguns cânceres importantes. Ela também vai ser encontrada principalmente em óleos vegetais, ela é presente em bastante quantidade no milho, nas nozes, no abacate, no leite, vegetais, em folhas e nas azeitonas. São alimentos ricos em vitamina E. Por último, e não menos importante, vamos falar da vitamina K, ou filoquinona. Ela também é uma vitamina que precisa ser dissolvida em lipídios para ser absorvida, né? Ela também vai ser transportada por lipoproteínas e ela atua na coagulação sanguínea. A nossa coagulação, ela atua de acordo com uma cascata. Uma proteína vai transformando a outra e no final eu converto uma proteína chamada fibrinogênio em fibrina, que vai ajudar a formar meu tampão para fechar o meu corte, o meu sangramento. Esses processos precisam, essas enzimas precisam de cofator a vitamina K. Se eu não tenho vitamina K, a coagulação sanguínea demora para acontecer e não acontece de maneira ideal. E aí eu vou começar a ter hemorragias recorrentes, calcificação óssea de maneira errada, que vão trazer prejuízos para o meu paciente. As principais fontes de vitamina K são o tomate, os vegetais em folhas, as amêndoas, as castanhas e as bactérias intestinais. Se eu der para elas os alimentos corretos, elas também produzem vitaminas K, em que elas jogam um pouquinho na minha corrente sanguínea, me doando um pouco da vitamina K que elas produzem. Espero que o dia de vocês seja muito bom, que vocês tenham um maravilhoso estudo e por enquanto é só. Ótimos estudos, pessoal!